quando a gente fala em autoridade romana, no ano 400 e pouco, ainda não tinha papa, né? Não, o bispado romano, nesse momento ali, ele é uma autoridade dentro do cristianismo, mas ele é uma das autoridades dentro do cristianismo. Você tem 4 ou 5 igrejas cristãs naquele momento ali, que são chamadas as igrejas mães, e elas são referência. Mas elas não poderiam ser consideradas autoridade, não a autoridade que o bispo de Roma vai ter depois do século VI e século VII, de que o que ele diz é lei. Nesse momento aqui, o bispado de Roma, ele é um bispado de referência, como é o bispado de Cartago, como é Constantinopla, como é Alexandria e outras igrejas que são importantes nesse momento. Legal. Diga. E os arianos? Fala um pouquinho sobre a linha de pensamento dos arianos e como foi a atuação de Agostinho na polêmica com os arianos. Bom, os arianos, eles são uma vertente anterior aos donatistas, né? Se os donatistas, eles nasceram ali, os donatistas nasceram propriamente ali em 300 e alguma coisa, os arianos vão nascer também, mas um pouquinho anterior. Você vai ter um padre, o Ário, ali, que vai tentar fazer algumas doutrinas dentro ali do episcopado de Alexandria, e ele vai colocar ali uma definição da trindade, no qual ele acredita que existe o Deus Pai, e a partir desse Deus Pai foi criado o Filho e o Espírito Santo. Então, existiria uma hierarquia na trindade. Essa polêmica o que estava em jogo, na realidade, se o cristianismo estava acreditando em um único Deus ou em vários deuses, como algumas pessoas estavam ali criticando o cristianismo. O fato de, na trindade, nós temos 3 pessoas, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, faz com que seja a crença em vários deuses ou permaneça um único Deus? Os arianos a resposta dos arianos a isso foi que existe Deus Pai e os outros são menores, são uma modalidade ou são uma forma de Deus. Então, Cristo seria Deus que se tornou carne, e o Espírito Santo, pura e simplesmente, a ação de Deus na Terra. O que o Agostinho vai ter com os arianos são, na realidade, episódios, porque os arianos, eles agem mais no Oriente e mais na Europa. Eles vão ser hegemônicos, eles vão ser a maioria, ter maior força nesses 2 lugares. Então, eles impactaram a Igreja Ortodoxa? Sim, a Igreja Ortodoxa é mais ariana do que qualquer outra coisa. Ok. E os arianos, então, eles tiveram alguma influência no norte da África, mas muito pouco. Mas como Agostinho era o Agostinho, e o cara tinha fama, então sempre vem pessoas do lado extremo oriente, lá da Europa, vem pessoas fazer uma disputátil com ele, fazer uma disputa oral com ele, para tentar ganhar do Agostinho, né? Tentar fazer a fama própria. No caso, as polêmicas com os arianos foi feita nisso. São pessoas que vão procurar o Agostinho, tentando ali ganhar publicamente do Agostinho no debate público. Então, o que nós temos ali são registros de debates públicos que o Agostinho teve com esses arianos e um tratado que ele fez contra os arianos. E ele vai defender justamente a questão de Nicéia, o credo niceno-constantinopolitano, que acredita que na Trindade você tem uma mesma e única pessoa, que o Filho é coeterno com o Pai, é consubstancial com o Pai, e todo aquilo que, por exemplo, a Igreja Católica e todas as outras igrejas cristãs acreditam hoje. O que ele vai colocar, então, é que o arianismo, ele, no final de tudo, o que ele está montando, na realidade, é um dualismo. Você tem Cristo e você tem Deus Pai. E, então, no final, a temática ariana para ele, o que o cara está defendendo é que existem 2 deuses. Isso é maniqueísmo. Sim. Ele acusa frequentemente os arianos de serem maniqueus. Mas, em si, o arianismo, ele é mais acusado de um herege, mas é acusado de dualismo, explicitamente de dualismo. Explicitamente do cara ser politeísta, explicitamente do cara ser um idólatra. Então, o que ele está acusando, ele está falando que ele é um falso cristão, que está utilizando a palavra de Cristo só porque agora o cristianismo se tornou a religião oficial do império, e ela se tornou popular, e etc. Né? E os pelagianos? Como é que assim, fala um pouquinho sobre eles também, a linha de raciocínio deles, e como o Agostinho fez para confrontá-los, de que forma
Agostinho fez o confrontamento? Os pelagianos, eles vão ser algo mais diferente. A gente não está tratando mais de cristologia, a gente não está tratando de debate em Cristo, nós estamos tratando agora da questão do debate ético e moral dentro da igreja. Como é que um cristão deve ser no seu dia a dia? Essa é a questão dos pelagianos. Um pelagiano, o Pelágio, que era um monge de origem um pouquinho controversa, ele vai surgir ali na África depois do momento no qual o Império Romano vai ser invadido por várias ondas de invasões bárbaras, vamos dizer assim, ali na Europa, e vai jogando a população para a África. A população sai das províncias europeias e vai para as províncias africanas se refugiar. O Pelágio é um desses refugiados que vai chegar, e ele vai chegar justamente no momento no qual está acontecendo um concílio ali na África, e ele vai defender que o cristão, ele vai ter um debate ético sobre o que é pecar. O pecar, para ele, é uma escolha. Desculpa, aí ele estruturou um método retórico específico para tratar com os pelagianos. Sim, vai ser parecido com o que ele está fazendo nas outras duas polêmicas, mas é diferente. O problema em si é que, assim, o Pelágio, ele não está tratando de uma questão doutrinária, ele está tratando de uma questão prática. Uma coisa é você discutir doutrina, o que é Pai, o que é o Filho, o que é o Espírito Santo. Outra coisa é você discutir como é que é um cristão no seu dia a dia, como é que você deve agir, como é que é a prática cristã no seu dia a dia. O Pelágio, ele tinha uma visão de que o homem, o ser humano, quer dizer, ele tem ali uma possibilidade de se salvar, que é pelas obras terrenas. Então, o que o Pelágio está colocando aqui, se a alma foi feita à imagem e semelhança de Deus, então nós temos a capacidade divina de salvação dentro de nós. Então, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, se nossa alma é feita à imagem e semelhança de Deus, então nós não temos o pecado original. O pecado original foi praticado por Adão, foi praticado por Eva, mas ele não é transmitido para os seus descendentes. E a partir do momento que ele é não transmitido para os seus descendentes, você teria a capacidade de se salvar. E como é que você se salvaria? A partir das obras, a partir da prática que eu faço no meu dia a dia. E aí que está o problema, para Agostinho. É um problema fundamental de doutrina aí. Não é só de prática, de doutrina. Você está negando o pecado original, e a partir do momento que você nega o pecado original, você está negando o porquê de nós fazermos o batismo. O batismo não só é a iniciação do cristianismo, mas é o momento de lavar a alma do ser humano do pecado original. Você retira o pecado original e Deus reconhece que essa pessoa está trilhando o caminho de Cristo, na opinião do Agostinho. Então, se você não reconhece o pecado original, você não está reconhecendo o batismo, você não está reconhecendo todo o caminho cristão, por consequência. E outra coisa é, como é que você pode se salvar se Deus não quer que você se salve? Como é que você pode se salvar sem o desejo de Deus? Então, há uma necessidade da graça divina. Há uma necessidade da intenção, da vontade de Deus na salvação do ser humano. O problema, assim, se você olhar, por exemplo, os escritos pelagianos, vão ser os escritos que o Lutero vai ler e vai se basear para fazer a doutrina dele. O Lutero era um monge agostiniano e era um leitor de Agostinho. Pessoalmente falando, eu considero ele um mau leitor de Agostinho, mas isso é a minha opinião pessoal. Peraí. Achei isso muito interessante o que você está falando, porque ele sofreu muito enquanto monge agostiniano, porque era muito exigido, muito sofrimento, e ele se afastou. Por quê? Assim, de uma forma breve, porque eu acho que isso aí iria muito longe. Você considera que Lutero foi um mau leitor de Agostinho? Bom, porque assim, o Agostinho ele vai ter que entrar numa certa argumentação para conseguir combater os pelagianos. Ele vai ter que valorizar a questão do pecado original e ele vai ter que valorizar a questão da graça. O que vai levar o Agostinho a fazer uma autorreflexão sobre várias coisas dele. Para o Agostinho, se você pegar o todo da obra dele, ele sempre vai ficar no meio do caminho. Ele vai valorizar as obras terrenas, mas ele vai dizer que a ação de Deus sempre deve se ocorrer. A graça divina sempre deve ocorrer. Não acontece nada no mundo sem a vontade de Deus. Você sabe, desculpa te fazer um parênteses, mas você sabe que eu encontrei alguns pesquisadores, doutores aí, e eu pretendo entrevistá-los futuramente, se der certo, que estudaram só a graça.
A pesquisa só em cima da graça. Mas tudo bem, Sim, desculpa aí o parênteses, pode voltar. Aí que está o problema de você não compreender que o autor tem uma evolução do pensamento e que ele se permite questionamento. E quando ele está escrevendo com os pelagianos, ele está se questionando. Ele não só está confrontando os pelagianos, mas ele está se questionando também. Ele está se questionando sobre a eficácia. Ele está no final da vida dele, ele está ali, ele já está indo para, já está doente, já está indo para quase a morte dele. Ele foi bem longevo para a época, hein? Para a época, sim. 70 anos, né? Praticamente. Para a época, ele viveu bastante. A média de vida na época, principalmente no momento de guerra, de invasões bárbaras, seria de 40, 50 anos, você já seria um ancião. Sim. Mas, assim, o que ele tá colocando é justamente o seguinte: ele vai radicalizar esse pensamento dele em relação à graça, em relação à intervenção divina para a salvação das pessoas. E o que o Lutero vai entender? Ele vai entender, então, se Deus é eterno, onipresente, onisciente, então Deus está no início da criação, está no final da criação, sabe de todas as coisas. Em Deus, então, ele já compreende tudo que está ocorrendo e já sabe o que você vai fazer, o que não vai fazer. Então, Calvino e Lutero, a partir dessa leitura, vão fazer a teoria da predestinação, a teoria de que a pessoa já vai naturalmente se salvar ou não se salvar. Nasceu, já está determinado se o cara vai ser salvo ou não. Isso aí dá uma briga, cara. Assim, no meio teológico tem uma briga enorme. Mas, sim, porque assim, no início do pensamento do Agostinho, ele faz uma defesa muito clara do livre-arbítrio. E no final do pensamento dele, como ele vai ter que ressaltar essa questão da graça, quando ele está falando dos pelagianos, o que vai acontecer é justamente que vai se formar uma teoria, mas o Agostinho não chega a afirmar essa teoria de que, na realidade, você não tem um livre-arbítrio, você teria um servo-arbítrio, como o Lutero coloca. Então, você está aqui na Terra para cumprir os desígnios e as vontades de Deus. Então, o que ele está fazendo, na realidade? Ele está tirando o peso da vontade. Ele está tirando o peso da escolha humana e colocando o peso na graça e na escolha divina. Mas ele está fazendo isso com uma intenção. A intenção de mostrar para os pelagianos de que há necessidade da intervenção de Deus para você ter a salvação. Se quando você lê isso fora do contexto da polêmica, fora do contexto do debate religioso, você pode chegar à dedução de que o Agostinho mudou completamente de pensamento no final da vida dele, o que não é verdade. Ele só está ali pontuando, ele está dizendo, olha, estou ressaltando isso. Ele pode ter exagerado, radicalizado demais o pensamento dele? Pode. Mas é uma coisa que acontece dentro do pensamento e dentro de uma polêmica religiosa. Você sabe que você tocou num assunto que eu não vou estender, porque senão a gente vai desviar o foco da nossa conversa, mas tem quase que um mantra no meio de algumas denominações religiosas com relação a se pegar um texto bíblico, no caso, fora do contexto. Eles criticam muito, eles falam, texto fora do contexto é pretexto. Justamente uma crítica interessante, né? Não entro no mérito, você sabe que eu não entro no mérito, da tua crítica à percepção do Martinho Lutero em relação ao contexto das colocações feitas por Agostinho na polêmica lá, bem interessante. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Depois de passar, quantos anos foram, somando aí o seu... Vamos esquecer a fase de graduação. Só mestrado e doutorado. Se pegar a iniciação científica, mestrado e doutorado, deram um total 9 anos. Depois de tudo isso aí, a que conclusão você chegou a respeito de Agostinho de Hipona?